Meu nome é Edson Rontani Júnior. Mas você com uma família piracicabana, deve ser piracicabano, descreve um pouquinho pra gente como foi a sua infância aqui na cidade. Olha, eu falo que a minha infância em Piracicaba foi muito legal, muito proveitosa. A minha família nasceu na região central de Piracicaba, a avó morando perto do mercado municipal. Meus pais tinham uma casa em frente à Igreja dos Frades, a qual ainda é de nossa família. Então, a distância era muito pequena naquela época entre a casa dos avós e a nossa casa. Uma outra avó minha, a paterna, morava na rua Santa Cruz, bairro dos Alemães. Aí sim um pouco mais distante, mas sempre na região central de Piracicaba. Mas, se me permitem a colocação, a minha infância ela foi mais feliz num sítio que a família ainda hoje tem, no bairro Itaperuguaçu, ali nas proximidades do Náutico Clube Bela Vista. Foi ali que eu aprendi a vida e também a preservação da vida, seja da minha própria vida, quanto dos animais, da fauna e da flora que nos cercavam naquela ocasião. Foi uma infância muito gostosa, com jabuticaba, licor de jabuticaba, festas familiares. Minha família tem a procedência italiana, então tínhamos aquelas mesas longas, compridas, né, onde nos reuníamos com pessoas que hoje não fazem mais parte do nosso dia a dia. E durante essa infância, como que era esse centro, essa área central da cidade? Você acha que mudou muito? Como funcionava o centro na cidade naquela época? Nos anos 70 e 80 você não tinha tanta circulação de veículos como temos hoje. Uma comparação que eu fiz esses dias, nos anos 80, era comum ter um excesso de bicicletas, o que acontece hoje com as motocicletas. E com isso o trânsito fica um pouco mais violento. Você vinha até o centro de bicicleta, deixava ela ao lado de uma árvore e voltava, ela estava lá. Uma vez, inclusive, um irmão meu na Paulista, ele foi até a padaria Jacareí, ali na rua Boa Morte, de bicicleta, deixou ela no poste, né, sem qualquer segurança, sem cadeado, sem nada, esqueceu e voltou a pé para casa. Qualquer esquecimento comum. Chegando em casa, putz, eu esqueci minha bicicleta na padaria Jacareí. Voltou lá, ela estava lá conforme havia deixado. Não que Piracicaba era um mar de maravilhas, um mar de paz, uma cidade pacificadora. Mas para vocês terem noção, nós morávamos a 2 quadras da estação de trem da Paulista. E me lembro que na infância o portão de casa ficava sem o cadeado. E meu pai toda hora do almoço deixava um passarinho, um canário, na área externa, para sair do seu ambiente restrito, né? Dentro da gaiola, obviamente. E esse passarinho, certa vez, foi roubado. Roubaram uma dessas gaiolas, de forma que aí a gente começou a colocar chave no cadeado, porteiro eletrônico na rua, para evitar o acesso de cada um. Até porque a campainha da residência, você tem que atravessar uma escada e o jardim para tocar. Então as pessoas tinham acesso à parte externa da residência, como nós temos hoje com a Cidade Jardim e outros bairros aí, né? Mas a segurança na época era, vamos dizer assim, melhor do que nós temos hoje. Me lembro muito, na reformulação da Praça José Bonifácio, do Domingão na praça, onde a gente vinha de bicicleta, vínhamos empinar papagaio, vínhamos jogar xadrez. Então nós passávamos na praça como uma fonte acolhedora da família. E por estar morando próximo da estação da Paulista, a estação influenciava muito no bairro, influenciou muito no desenvolvimento. Você tem alguma ligação com a estação assim? Olha, eu vou ser sincero, uma coisa que eu confesso. O meu pai foi o criador do mascote do Esporte Clube 15 de Novembro, o Inhoquim. Ele nunca pisou no estádio Barão da Serra Negra. Em consequência, ele nunca me levou no estádio Barão da Serra Negra. Eu morei por 37 anos a 2 quadras da estação de trem da Paulista. Eu nunca vi um trem na minha vida. Tá? Até porque eu peguei o final da estação de trem da Paulista, onde a família falava, não vá lá porque existem maus indivíduos, etc. e tal, e com isso a gente tinha um certo receio quando criança, e respeitava os pais. Então eu nunca conheci um trem, eu só conheci há cerca de 10 anos atrás, quando eu levei meu filho em Jaguariúna para conhecer a Maria Fumaça. É claro que a estação da Paulista, ela teve um desenvolvimento muito grande, principalmente nos bairros pós Avenida Doutor Paulo de Moraes, Jaraguá, a própria Paulista e outros bairros. Por quê? Quando eu era criança, quando eu vinha visitar o Museu Prudente de Moraes, aliás,
por indicação do professor para um trabalho escolar, os meus amigos moravam naquela região. E ali era ainda de terra, muitas residências com cercas de arame farpado, como essas que nós vemos em sítios atualmente, né? E a evolução surgiu, logicamente, após. Eu tive amigos que moravam na colônia da Estação da Paulista, grandes amigos. Nós íamos lá fazer trabalhos escolares. E, é claro, o desenvolvimento da Paulista trouxe, pós-Paulista e antes, na região central, Chácara Nazaré, um fator muito benéfico para o município de Piracicaba. E ainda sobre sua infância, sua idade escolar, em qual escola você estudou, como que era essa escola? Praticamente no meu ensino fundamental, eu participei de duas grandes escolas tradicionais aqui de Piracicaba, uma que foi o Barão da Serra Negra, ou melhor, Barão do Rio Branco, a escola Barão do Rio Branco, que fica na Rua Governador, esquina com a Rua Ipiranga. Ali eu fiz o primeiro ano e segundo ano do ensino fundamental. Tenho grandes recordações. Foi ali que eu conheci pessoas, amigos que me acompanharam logo em seguida, pelos anos seguintes, até o colegial e o ginasial, na Escola Estadual Dr. Jorge Cury. Outra escola também ali, bem na divisa, Dr. Paulo de Moraes, com a Madre Cecília. Ali que eu conheci pessoas que inclusive me acompanharam depois para o tiro de guerra e também para a universidade, para a Unimep, onde eu fiz a área de comunicação social. Então, praticamente foi baseado nisso. Depois eu vim para o centro fazer a graduação em comunicação social na Unimep e a minha pós-graduação no Taquaral, também da Unimep. Nessa educação inicial, como você entende, como você via essa educação que você fez parte? É muito diferente do que é hoje? Com certeza. Um fator que eu gosto muito de estudar é a Revolução de 1932. E foi ali no Jorge Cury, lá por 74, 76, que nós tomamos conhecimento com a famosa sigla MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. A sigla, inclusive, que a população talvez hoje não saiba do que se trate, né? Mas foram os jovens não são tão jovens assim, tínhamos lá pessoas com mais de 30 anos entre esse MMDC, que deflagraram a Revolução Constitucionalista de 1932. E essa carga que eu tive com o seu Laerte Botini, com o Francis Lídio Beduski, Dona Conceição Brasil e tantos outros, é que fizeram essa formação, numa época em que o próprio olhar da inspetora de aluno já era uma questão da gente ficar quieto, uma questão de respeito, né? Não tinha vareta, não tinha repressão, não tinha aquela questão assim de maldade, né? De te punir fisicamente, mas só de olhar você já gerava um ponto de partida para você recuar, né? Para não enfrentar o respeito para pessoas com mais idade. Então assim, a educação hoje está diferente, é óbvio, né? Quem não gosta, quem não estudou nessa época não vai lembrar do cheiro do leite, que não era nem de leite, mas sim leite de soja, né? Ou do pão doce que era servido pela merenda naquela época. Eu deixava de lado o meu pão com manteiga que minha mãe fazia para comer o pão doce da escola, para tomar aquele leite de soja quentinho, que hoje é mais que comum, né? Vamos dizer assim, tem derivados de soja, etc. e tal. É muito mais gostoso, mas a gente mexe com uma memória afetiva, porque ali eu tive nesse centro de ensino, eu tive amigos que se partiram cedo, né? Acidentes de moto, pessoas que acabaram tendo câncer, né? Que não estão mais hoje aqui. Então a gente mexe com o coração, principalmente com essa memória afetiva de lembrar tudo isso. E triste, né? Porque na época a gente não tinha o registro fotográfico que a gente tem hoje, né? Eu estudei, para vocês terem noção, com advogados, estudei com jogadores de futebol que despontaram no 15 de Piracicaba. Eu estudei junto, não na mesma classe, mas com o Donizete, que fez aquela música Galopeira, que foi inclusive uma das mais premiadas na América Latina nos anos, início dos anos 80, se eu não me engano, 81, 82. Então por ali despontaram pessoas que hoje estão na sociedade se destacando, cada um logicamente na sua área de atuação. E ainda na época de escola, você chegou a trabalhar muito cedo, porque era muito comum as pessoas trabalharem cedo, ajudando os pais, no comércio?
Na verdade, eu trabalhei cedo por farra, por querer comprar a minha calça jeans, o meu tênis All-Star e ter um up, vamos dizer assim, na vida, né? Eu comecei aos 11 anos, em 1979, no Jornal do Povo Júnior. O Jornal do Povo Júnior era um jornal que tinha na direção o João Herman Neto, só que ele não aparecia por questões óbvias, ele era o prefeito da época. E era um veículo de comunicação para contradizer aquilo que era criticado nos jornais locais, o Jornal de Piracicaba e o Diário de Piracicaba. Engraçado é que o Jornal do Povo Júnior, ele tinha uma seção de charges, de desenhos, e quem tivesse a sua charge publicada ganhava 10 cruzeiros, né? E aí eu e meus primos começamos a montar. Aí teve um final de semana que eu, mais 2, 3 primos, ganhamos, cada um 10 cruzeiros, 30 cruzeiros. Nós na Praça José Bonifácio saímos para ir no fliperama, para comprar um canivete na Casa Americana, coisas de adolescente, coisas bobas, um chiclete, entende? E assim foi, até que um dia viram lá, Rontanes, né, filho do desenhista Rontanes, então vem ajudar-nos a fazer a página infantil do jornal, que tinha o triste nome, né, de Jornal do Povo Júnior. Era uma página inteira, a última página que saía aos sábados. O jornal teve vida curta, durou 1 ano e meio, ele acabou falindo. Logo em seguida, não ganhei nada, inclusive, a não ser experiência. Isso foi em 1979. 1984, eu fui convidado, até como curiosidade, deixo registrado aqui, fui convidado pela dona Antonieta Rosalina Losso Pedroso, diretora do Jornal de Piracicaba. Tenho emprego para você. Fui eu e minha mãe lá no escritório dela, aqui na Rua Moraes Barros. Começa amanhã, porque o cartunista ele foi demitido. Não me lembro quem era na época, isso foi em 83. Eu falei, mas como começa amanhã assim? Se não é filho do Rontani, desenhista, você começa a fazer charges e cartoons amanhã. Eu falei, dona Antonieta, eu não sei desenhar. Pô, mas um filho de peixe, peixinho, não é? Eu falei, olha, nesse caso sim, minha mãe quer que eu aprenda piano, meu pai quer que eu aprenda desenho. E eu não sou especialista em nenhuma área nem outra, né? Pouco em seguida, a dona Conceição Figueiredo, proprietária da Rádio Difusora FM, me contratou para ser sonoplasta da Difusora FM. Então, imagine só, estudando de manhã e você à tarde ouvindo os principais sucessos na rádio, na época de LPs, né? Michael Bolton, o Rod Stewart e os brasileiros, né, que despontavam para lamas do sucesso, aquilo para mim já valia o pagamento que eu não recebia. Fiquei 6 meses trabalhando, depois fui efetivado, dali a gente foi avançando. Eu me lembro que com o meu primeiro salário, que era 110 cruzeiros, né, essas coisas a gente marca bem a gente, né? Eu comprei uma calça Fiorucci, que eu usava só calça de sarja. Comprei uma calça Fiorucci, ela custou R$95, me sobrou 10 cruzeiros, não dava para comprar nada, nem um lanche. Então assim, são memórias, como eu disse para você, eu comecei a trabalhar por farra, por vontade, por querer conhecer. Assim como eu fiz o tiro de guerra para conhecer a vida. Tá? Eu venho de uma família super protetora, sabe aquela galinha que põe os filhos embaixo da asa? E eu não queria isso, eu falei, quero aprender o lado ruim também, né? Tanto que na época meu pai falou, não vá por tiro de guerra. E também tinha o tenente Paulo de Castro, que era o comandante, inclusive, do alistamento militar. Ele falou, eu me lembro até hoje, lá no tiro de guerra, ele fazendo assim na minha frente, posso tirar você do tiro de guerra? Eu falei, professor, porque ele me dava aula de português no Jorge Cury. Eu não quero, eu quero continuar, eu quero aprender, né? Quero ralar, quero cair no chão, levantar e seguir a vida. Então assim, como eu disse, eu comecei a trabalhar por vontade, por diversão, por farra. Hoje não, hoje já estou no lado profissional, porque sem o trabalho a gente não consegue sobreviver e manter a família. Então isso consequentemente levou você a se formar em comunicação. Conta um pouquinho para a gente, então, como foi a sua formação, sua especialização. Eu já vinha de 4 anos de experiência no rádio, na radiofonia piracicabana, mas somente como sonoplasta. Em 1989 eu entrei para o jornalismo da Central de Jornalismo da Rádio Difusora de Piracicaba, trabalhando ali ao lado de Derlei Rodrigues, Roberto Moraes, que foi deputado estadual, e tantos outros. Trabalhei com Cunha Neto. Eu acho que nesse 1 ano que eu fiquei na Central Difusora de Jornalismo, que eu ganhei uma carga de experiência muito boa. Roberto Moraes dava um gravadorzinho para mim em cassete e vai fazer reportagem. E a gente foi aprendendo, ralando, né? Trabalhei ao lado da Nilma
Nilma Martorari, né, que hoje está na Santa Casa de Piracicaba, na assessoria de imprensa, e a gente fazia reportagens, fazia redação, o Gillette Press, que na época era chamado, né, que é o copia e cola do jornal, notícias defasadas, pegávamos o jornal de hoje, que trazia notícias de ontem, para ler no rádio, ao meio-dia, às 11 horas, na verdade, às 18 horas, mas foi uma carga muito legal, né? Me formei eu atuei, na verdade eu estudei de 1987 a 1991. Tive grandes professores ali, Adolfo Queiroz, Hugo Asman, Nelson Bertolini e tantos outros que nos deram o guia, né, para você atuar na profissão. Eu era considerado já com 4 ou 5 anos de jornalismo, assim, um papa. Meus amigos de classe falavam, não, você é o inteligente. Eu não me considero inteligente. É como um gordo estar no meio de um monte de uma manada de elefante, ele vai se sentir magro. Desculpe a comparação, mas é mais ou menos assim. Então, eu não era inteligente, eu tinha a sabedoria de um pouco mais do que eles tinham, que estavam aprendendo no dia a dia, né? Formei em 91, depois em 2009 e 2010 eu fiz especialização em jornalismo contemporâneo, através da coordenação da Rosemary Bars, que é outra jornalista também de destaque na área, a qual nos deu noção sobre uma época em que estava se começando a internet via smartphone. Me lembro até que em 2010 a Rosemary falou, viu, cuidem-se porque está surgindo no mercado o telefone inteligente. O que é isso? O telefone inteligente não é somente fazer ligação, ele vai ser um computador no seu bolso. O resto a gente já conhece, né? E hoje, com o advento da internet, com notícias cada vez mais rápidas, como que você avalia a situação hoje da rádio e como você vê o futuro dessa mídia? Olha, a mídia impressa praticamente ela acabou. Eu adoro ler, não gostava de ler, né? Voltando um parênteses, se você me permite, no Jorge Cury, eu era a pessoa mais tímida. Eu sempre fui número 5 na escola e meu nome começava no início, Edson. Então era um dos primeiros a serem chamados para provas orais, para estar à frente da sala. E eu parecia aquela avestruz que põe a cabeça embaixo da terra para se esconder. Não gostava de chamar a atenção, né? Tanto que os amigos meus daquela época, quando falam, poxa, você virou um jornalista? Como que pode? O cara mais medroso que tinha na aula, o cara mais escondido que tinha lá, como que pode hoje se posicionar diante da imprensa, enfrentar uma câmera, enfrentar um microfone? Eu adoro falar da forma que nós estamos falando, assim, entre 3, 4 pessoas, mas se for para enfrentar uma multidão, daí eu tremo na base. Isso é uma questão sine qua non, né? Adorava trabalhar na rádio porque era você e o locutor. Você não via o público que estava na rua, mas quando você pega um teatro Losso Neto, um teatro Euripides de Campos, com mais de 300 pessoas, aí a coisa faz você suar lá, que você tem que ter um controle psicoemocional, né? Então, tudo isso veio de um fator que a gente engrandece pelo seguinte, eu não posso deixar de negar aqui uma contribuição familiar que veio do meu pai. Meu pai, ele tinha coleções de revistas, ele foi colaborador de jornal, eu tinha uma estrutura em casa de mais de 70 mil revistas. Eu falei, por que eu não vou pegar tudo isso daqui e também transformar em conhecimento? Então foi aí que veio esse estopim para tudo isso que a gente está conversando aqui. E o futuro da rádio hoje, como é que você vê? Do rádio, eu vejo da seguinte situação. O jornal, como eu disse, ele praticamente hoje está em desuso, né? A gente vê no dia a dia, embora eu contribua com artigos, ainda sou desse tempo que gosta do tempo das pessoas que gostam de pegar o papel, né? Mas hoje, os rádios, as emissoras de rádio, emissoras de televisão, elas estão cada vez ainda com seu espaço conquistado, tá? Surgem, logicamente, muitos concorrentes. Nos anos 80, eu achava assim enfadonho você ligar no sábado à tarde, que você estava com tempo, e pegar Bolinha na Bandeirantes, Chacrinha na Rede Globo, não sei quem no SBT, na TV Cultura, música clássica, na outra emissora, filme preto e branco de faroeste. Quer dizer, chato, né? Você não tinha opção. Hoje você veja quantos canais você tem, tirando assim o streaming, né?
As emissoras de rádio também, a mesma coisa. Nós tínhamos em 76 a Rádio Difusora FM, 81 a Rádio Educadora FM, 83, se eu não me engano, a Alvorada FM, 87 surgiu a Educativa FM. Hoje, quantas emissoras nós temos em Piracicaba? Dessas que tem a radiodifusão por antena, continuam as mesmas, mas a rádio web, quantas rádio web nós temos, entende? Cada um está procurando o seu nicho. Eu acho que ainda tem uma credibilidade, ainda você tem uma vertente a ser padronizada. Eu não escuto mais rádio, dificilmente escuto rádio, escuto no carro, enquanto estou no trânsito, até a minha localização onde pretendo ir. Mas eu ouço muitas rádios webs, faço downloads de música. Então, assim, você tem mais opção, né? Veja só que melhoria que nós tivemos nesse tempo, nesses 40 anos. Ouvir rádio com chiado, televisão com fantasma, acabou tudo isso, né? LP riscado, né? O MISP de Piracicaba tem tudo isso daí. Então, você estava ouvindo uma música, o disco estava riscado, ele parava. Você tinha que ir lá dar um toquinho na agulha, né? O rádio é a mesma coisa, ele está com interferência, você mudava. Atrapalha a nossa audição. Televisão também, ver com imagem com fantasma. Então ainda nós temos hoje no rádio uma propensão, inclusive no qual muitas denominações religiosas ainda acreditam, muitos políticos ainda acreditam. Vivemos no estado de São Paulo, que é um dos mais modernos, mas e no Pará e no norte do país. Então eles ainda existem para você ter noção, a radiofonia de corneta, que é o alto-falante na rua, em cima de um poste, alguém que vai lá, mais ou menos aquilo que a gente tem nas rodoviárias, né, as informações. Ainda hoje existem, em pleno 2025 nós temos esse potencial da comunicação via oral. Nessa sua área de atuação de jornalista, de comunicador, teve algum acontecimento aqui em Piracicaba que te marcou? Teve vários, viu? Eu trabalhei principalmente na Rádio Alvorada de 1990, 1998. Eu até falo a data aqui do fundo do coração, mas normalmente para os amigos eu falo que foi no século passado, para a gente não citar a data, né? Foi o período que eu trabalhei, eu encerrei minha carreira de rádio em 98, não porque eu quis, a emissora foi alugada para uma denominação religiosa e emitiram toda a equipe, né? Eu me lembro de uma entrevista, passaram pela minha frente diversos renomados artistas, que infelizmente nós não temos o registro porque não existia fotografia como existe hoje. Você pegava um filme de 32 polegadas, ele tinha que ser registrado os fatos, tipo assim, aniversário em agosto, Natal em dezembro, e depois que você ia revelar. Nós não tínhamos essa instantaneidade que temos hoje no celular, e era custoso. Eu cheguei a entrevistar Mário Lago, Raul de Souza, que trabalhou com o Darno Orozco, foi um dos principais trombonistas desse país. Cheguei a entrevistar Edwin Luiz, enfim, todo artista que passava aqui pelo Teatro Losso Neto, quando só existia ele, ia fazer sua divulgação nos microfones da Rádio Difusora, né? Entrevistei Paulo Maluf, até uma vez eu interpelei, ele veio comer pastel no mercado municipal, eu interpelei, os assessores falaram que eu atrasei por causa dos 2 minutos de entrevista. Pena que nós não temos isso. Entrevistei os principais candidatos, principalmente na Alvorada, entrevistava toda a eleição, entrevistava os candidatos majoritários, prefeitos. Então tem a entrevista do Mendes Tame, do Bonassi, de todos eles, isso tenho registrado. Ainda não passei para a digitalização, porque meu objetivo é compartilhar com a população esse conhecimento histórico que nós temos. Até porque tudo é perecível, desde o pensamento até o material onde a gente coloca o pensamento do ser humano. Hoje o papel está aqui, daqui 100 anos ele pode não existir, que é o que já está acontecendo com fitas magnéticas, com VHS, com fitas cassete. Então nós pretendemos, eu sou da seguinte opinião, comento muito isso. Eu não acho que o local correto de guardar a cultura é numa gaveta. A gaveta ela tem traça, ela tem cupim, que vai comer o seu material, e eles não têm a memória, a lembrança, a cabeça que o ser humano tem. Então, para que guardar num acervo particular um conhecimento?
Vamos devagar. Hoje, com a internet, está tudo mais fácil, concorda? Então, é importante esse conhecimento. Mas, respondendo à sua pergunta, eu acredito que, assim, eu conheci personalidades que nem todos conheceram, né? Eu estive, me lembro disso, se eu não me engano, foi em 1992, no lançamento do Real no Banco do Brasil, ali em frente à Galeria. Sentava na época, né? Olha, isso aqui é a nota de R$1, todo mundo queria pegar para ver e tal. Teve até um infeliz que falou, esse dinheiro é da rádio, porque você estava trabalhando para a rádio. Eu falei, não, mas o dinheiro eu tirei da minha carteira. Quer dizer, então ficou comigo, né? Eu devo ter até hoje, é uma nota de um real, que deve, não sei qual o seu valor que tem, porque foi uma das primeiras, nem amassada está, né? Então, assim, história, se bobear, a gente deixa falando a gravação toda aqui, né? E hoje você ocupa a presidência do IHGP, Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. Como surgiu essa sua paixão pela história e o que você vê, como você vê essa instituição tão importante para a guarda da memória piracicabana? Eu via exemplos em jornais nos anos 80, 70, Arquimedes Dutra falando da história, entende? Tantas pessoas que passaram ali pelo Instituto, e isso aí sempre foi um espelho, né? Eu olhava para aquilo e falava, nossa, acho que tem a minha cara, mas eu não tenho potencial que me qualifique para ir lá. Aí, por volta de 2005, 2006, a Cristiane Sanches, que foi presidente, inclusive, da Educativa FM, me deu uma chance. Escreve 2 páginas no jornal aos domingos, uma certa periodicidade, sobre o que você quiser. Eu escrevi sobre o marketing perpetuado pelo Tatuzinho, sobre a caninha Tatuzinho, Reinações de Lombato em Araquá, que ele veio para Águas de São Pedro, o dia em que a Terra parou, sobre a vitória do Esporte Clube 15 de novembro em 68, retornando para a divisão principal. E o Instituto ele tem headhunters, que são caça-cabeças, caça-talentos, né? E na época me convidaram, você está escrevendo no jornal sobre a história de Piracicaba, venha para o Instituto. O Instituto ficava no fórum antigo, aqui na rua do Rosário, esquina com a Prudente de Moraes. Eu mandei a minha documentação, me pediram na época até registro de antecedentes criminais. Eu falei, não sei o porquê tanto, mas era uma norma interna, a gente não pode questionar. 2006 eu enviei e recebi a triste notícia, você não foi aprovado dessa vez. Falei, tá bom, tranquilo. Fiquei magoado? Fiquei magoado. Falei, mas bola para frente, né? 2010 me chamaram de novo, aí eu fui aprovado. Então entrei no dia abril de 2010, né? Entrei no Instituto de 2010 como um membro, simples membro. Não me achava ainda em condição de estar presente no Instituto, porque ali só tinha professor, doutor, PhD da Exalc. Eu falei, não estou no nível dele, eu estou recém-formado, estou fazendo uma especialização, né? Então, assim, a gente se sentia meio distante desse pessoal. Daí passei pelas diretorias internas, fui segundo secretário, primeiro secretário, vice-presidente, acho que em 2 gestões, e cheguei hoje como o presidente do Instituto, o qual tem um desafio. Ele tem um nome, o Instituto Histórico e Geográfico tem a minha idade, 58 anos de idade de fundação, mas ele tem um papel e um desafio principal, que é o não parar no tempo. Melhor, parar no tempo sem parar no tempo. Ele tem que parar no tempo da história, preservando a história, mas ele não pode parar no tempo com o avanço tecnológico. Entende? Nosso desafio hoje é fazer com que a leitura, o conhecimento chegue na mão dos mais jovens, porque não é se informando com um vídeo de TikTok, não é se informando em uma postagem do Instagram, 3 parágrafos e 3 linhas, que ele vai se aprofundar numa questão. Não é assim que ele vai poder fazer um Enem bem feito, vai poder passar numa FUVEST, vai poder passar num concurso público, entende? Então, assim, o objetivo é aprofundar e criar novos conceitos. Nós estamos tendo releituras da história do Brasil. Não sei se vocês já acompanharam. Tiradentes, a sua história é reescrita. Laurentino Gomes está reescrevendo a história através de documentos factuais, verdadeiros, né? Saindo daquele beabá que nós tivemos nos anos 70 e 80 através do ensino escolar, né? Então, assim, está sendo feita uma releitura que é super importante. Não adianta a gente tentar se educar com folhetos distribuídos na 15 com a governador. Não é isso que é a formação. Claro que toda leitura ela facilita. O papel principal hoje do Instituto está sendo em colocar novos membros, a juventude ali, para que isso aqui não
a gente chegue pelo menos até os 60 anos. Daqui 2 anos, nós cheguemos até os nossos 60 anos de vida. É um desafio constante e incessante. Tem alguma coisa mais para falar, Edson? Se você perguntar, eu falo. É mais fácil ser filho do Edson Montani ou tem suas complicações ser filho? Olha, eu acho que Alexandre Dumas e Alexandre Dumas Filho tiveram essa mesma situação, e tantos outros aí que tiveram pai e filho, entende? Eu nunca pensei, nunca me incomodou de ficar à sombra do meu pai, que logicamente veio antes, nasceu em 33, morreu em 97. Foi um marco na publicidade, no marketing de Piracicaba, numa época que você não tinha Photoshop, entende? Então, assim, ele fez do desenho a arte principal dele. Aquilo que você faz hoje em fotos, casamentos, ele fazia à mão na época. Diplomas eram feitos também na mão, com nanquim. Você errava, tem que começar tudo do novo. Ele começou desenhando já com 15 anos, foi quando ele criou o Inhoquim de Piracicaba. Ele perpetuou esse Inhoquim como membro, como expoente do Esporte Clube 15 de Novembro, de 1949 até falecer em 97. Então foram assim quase que 50 anos de marca na imprensa diária. Tanto que hoje em dia eu ouço duas coisas. Uma me coloca até em parafuso. Uma é, nossa, que legal, você é filho do Rontani. Outro dia eu fui pegar remédio atrás do mercado municipal, ali na farmácia popular, também, nossa, eu lia o que seu pai escrevia, você sabia. Todo fim de semana esperava o jornal ver, chegar para poder ler, você sabia. Um rapaz foi instalar uma antena em casa e falou, putz, eu passei na escola por causa do seu pai, que era a prova de conhecimentos gerais, e eu li dias antes o Você Sabia e coloquei realmente o que ele escreveu na prova, a professora me deu 10. A segunda questão, como eu disse, que me coloca em parafuso, é que hoje eu saio na rua e muita gente bate na minha costa, começa a olhar para mim e fala, opa, alguma coisa tem. Eu leio seus artigos no jornal. Então, assim, a referência acabou mudando, né? Eu já venho atuando aí na imprensa há quanto tempo? Então a gente acabou fazendo o nome. Não que eu quero suplantar o nome do meu pai, né? E também não dar sequência. Se eu quisesse dar sequência, eu seria desenhista do mascote, o 15, o Inhoquim, né? Mas eu procurei ir para outro lado, um pouco da história, cinema, adoro cinema, entende? Então, assim, as coisas se renovam, não na mesma situação, mas foi eu tenho hoje como memória e também como gratidão pela história algumas pessoas. Charlie Chaplin no cinema, Maurício de Souza e, logicamente, o Edson Rontani, que foi com quem eu mais convivi. Ele que me falou, você vai ter que fazer o jornalismo, né? Não sei se seguiria hoje esse conselho, porque é uma profissão que está cada vez mais em desuso, não temos faculdades mais, etc. e tal. Mas a vida já seguiu, entende? A vida já seguiu e a gente tem que dar um mérito realmente para tudo isso que foi feito. Ele, não somente o pai, mas como a mãe. O seio familiar foi muito importante. Eu ouvia muito na faculdade, você veio de um berço de ouro. Não por ter grana, não, a família nunca teve grana, mas por ter dado uma educação que prega principalmente o respeito para o semelhante. Mensagem, eu gostaria de deixar o seguinte, eu sou a terceira geração de 5 gerações que já escolheu Piracicaba como a sua terra natal. Então, ame Piracicaba. A gente vê que hoje, como nós estávamos falando, Piracicaba tinha metade do número de habitantes há 30 anos atrás. Hoje já estamos com quase que 500 mil de pessoas. Mas se formos ver, 1 milhão de pessoas que vivem em torno do nosso município, seja no comércio, seja na saúde, seja no ensino. Então, assim, nós precisamos amar, não esquecer, logicamente, do passado, né? Porque, afinal, nós encontramos uma terra semeada, mas quem que veio arar essa terra? Quem que veio jogar o adubo? Então, se hoje nós acolhemos outras famílias inclusive que vêm de outros países, veja o Parque Tecnológico, famílias que vêm da Nova Zelândia, da Áustria, da Coreia do Sul, por que não esquecermos do passado? Porque a terra está aí, gostosa, bonita, tem suas falhas? Tem, sociais, políticas, segurança, transporte, saúde, tem N, cultural também, nós sabemos disso que também tem. Então, assim, amar Piracicaba, porque como diz a letra do seu hino, né, uma saudade que punge e mata, a gente gosta de ver uma cidade toda florida, bem receptiva,
principalmente para a gente que é daqui e para quem também não é daqui.